Olá pessoal, tudo bem? Vamos saber o que se passa em mais um capítulo da novela As Filhas da Senhora Garcia, mas antes, amigas, não deixem de se inscrever e deixar seu like. Nos corredores do hospital, o encontro entre Nicolas e a senhora Rocio acontece com a delicadeza constrangida de quem reconhece um rosto do passado. Nicolas pede desculpas pelo esbarrão e ouve Rocio lembrar-se dele com tom afável, explicar que veio visitar um familiar que já recebeu alta e, ao saber que o pai está internado por um problema no coração, ambos concordam em ir buscar um café, num gesto simples que suaviza a tensão do ambiente hospitalar. Dentro da cela, as detentas provocam Mar com sarcasmo e desdém, chamando-a de princesinha, e insinuando que a sua queda foi a consequência lógica de tentar matar um marido rico. Mas Mar responde com firmeza, afirmando a sua inocência e repetindo que jamais poderia tirar a vida de ninguém, enquanto as outras mulheres, experientes na dor e no julgamento, lhe repetem o velho bordão de quem começa negando tudo. Rocio e Arthur conversam no hospital com uma cortesia que esconde preocupação. Rocio elogia o gesto de Arthur por ficar toda a noite ao lado do pai. Arthur explica que preferiu manter-se atento porque o pai está delicado e não seria produtivo que os irmãos ficassem por ali cansados. E, apesar da oferta do telefone e da disponibilidade dela, Arthur recusa para não incomodar, despedindo-se enquanto Rocio deseja melhoras ao familiar e observa a generosidade e o sacrifício do jovem. Arthur chega ao quarto do patriarca Luiz, e ao ver o pai acamado que começa a abrir os olhos, chama por ele com o nome carinhoso papai, e uma mistura de esperança e apreensão, mas logo conversa com o médico sobre a oscilação do estado do pai. O médico explica que abrir e fechar os olhos pode ser um reflexo involuntário comum na condição dele, evita criar expectativas e se mostra cauteloso quanto a qualquer previsão, deixando Arthur aflito, agradecido e sem garantias. No telefone, Camila implora a Leonardo que não desligue e pede uma promessa, que Mar pague pelo que fez e passe o resto da vida na cadeia. Leonardo assegura que estão fazendo tudo o que podem e promete avisar caso saiba de algo, e Camila desliga agradecendo, com o pedido claramente carregado de raiva e sede de vingança. Em seguida, Camila confronta Juan pessoalmente com incredulidade e acusação. Ela não aceita que Juan ainda defenda Mar depois de tudo, lembra que Mar envenenou o pai dele e o traiu com Luiz, insiste que Mar deve pagar e que Juan está sendo ingênuo por continuar acreditando nela. Enquanto Juan tenta conter o choque e explicar-se, mas Camila não se convence e reafirma que a responsabilidade de punir cabe agora a eles. Nicolas, aflito, explica a Michelle que o pai sofreu uma espécie de intoxicação ou overdose de medicamento e que ainda não entendem bem o ocorrido. Revela o peso de se sentir sozinho para carregar a investigação e o sentimento de que se ele não descobrir a verdade, ninguém o fará. Enquanto Michelle tenta consolá-lo e lembrá-lo de que não precisa assumir tudo sozinho. Na prisão, Valéria visita Mar com emoções contraditórias, arrependimento, solidariedade e esperança. E conta que procurou um advogado público que se comprometeu a tentar ajudar apesar de considerar o caso complicado. Mar confessa que entregou o remédio ao pai por confiar em Paula, que lhe disse ser gotas naturais para relaxar Luiz, e que agora se sente traída por Paula, enquanto Valéria promete mover céus e terras para tirá-la dali. Pede que Mar não perca a fé e renova a declaração de amor e apoio incondicional que antes havia abandonado. Na Textiles Portila, Leonardo exige de Marta, a secretária de Luiz, que lhe entregue tudo o que ficou pendente e ordena a redação e envio de um memorando para os funcionários, reivindicando a direção-geral da empresa por ser o único diretor restante e jurando não permitir que o trabalho de toda uma vida familiar vá por água abaixo. Enquanto no mesmo ambiente Paula celebra com Leonardo o momento de oportunidade que surge com a fragilidade de Luiz, incentiva-o a afastar a esposa do pai e a aproveitar o espaço de poder recém-aberto para mostrar do que é capaz, discurso que mistura ambição, manipulação e cumplicidade. Valéria ao telefone tenta arrancar do advogado alguma esperança para tirar Mar da prisão, sua voz trêmula descrevendo a angústia da irmã e repetindo mais de uma vez que Mar foi usada por Paula, quando é interrompida pela entrada dramática de Ofélia que, entre prantos e fúria, exige saber como está a filha, jura vingança contra Paula e promete que essa desgraçada vai se arrepender de ter nascido, deixando Valéria dividida entre o desespero contido da conversa jurídica e o rugido materno que enche a casa de acusações e promessas de retaliação. No hospital, Arthur confessa a Camila que está profundamente preocupado com o estado do pai.
Recorda as palavras cautelosas do médico e tenta equilibrar esperança e prudência ao dizer que, embora Luís seja forte e tenha superado tanto, não quer alimentar falsas expectativas. Camila, consumida por um ódio que mistura dor e sede de justiça, admite que se não aguentar a possibilidade de perder o pai não responderá por si mesma e chega a jurar que matará quem for responsável, enquanto Arthur tenta contê-la, lembrando que a justiça precisa seguir seu caminho e que, por enquanto, tudo o que lhes resta é esperar por evolução clínica e por provas. Leonardo vai até a prisão para confrontar Mar com acusação crua e direta. Ele quer respostas sobre o que aconteceu com Luís. E Mar, com a voz entrecortada pela dor e pelo medo, nega com veemência qualquer intenção de maldade. Jura por aquele que espera no ventre que foram as gotas entregues por Paula e clama por justiça, enquanto Leonardo, dividido entre o impulso de acreditar na esposa e as evidências que o cercam, lhe entrega um pedido de divórcio, como se este gesto frio pudesse dissolver a confusão de sentimentos que toma a família. Valéria, em seguida, tenta arrancar do advogado certezas sobre quando Mar poderia sair e, diante do prognóstico sombrio do defensor público que explica a complexidade do caso e alerta para não criar falsas expectativas, implora oferecendo até pagar do próprio bolso por um trabalho que lhe parece impossível, ficando a conversa marcada pela mistura de fé cega na inocência da irmã e pela amarga rejeição da realidade judicial. Nicholas, ao encontrar Valéria, repete com convicção que Mar é incapaz de um crime tão monstruoso que a conhece e não acredita na culpa dela. E apesar de admitir que há pessoas na família prontas a detestá-la por ter se casado com Luís, promete investigar a fundo com Hector e com o advogado para descobrir a verdade, comprometendo-se a ajudá-la e, simultaneamente, a buscar justiça caso fique comprovado que ela agiu, um voto duplo que mostra ao mesmo tempo sua lealdade e sua determinação de não se fechar ao que os fatos apontarem. No encontro subsequente entre Mar e Leonardo, ela implora, com o ventre que carrega como testemunha da própria honra, que Paula foi quem lhe deu as chamadas gotas naturais. Leonardo, confundido e magoado, responde com incredulidade, acusa Mar de oportunismo por ter se casado com Luís e ameaça formalizar o divórcio, ao mesmo tempo em que Valéria e Ofélia pressionam pela verdade, deixando no ar a sensação de que nenhuma aliança familiar será a mesma após essas revelações. Ofélia, numa cena que acende o drama do capítulo, invade a mansão em fúria, enfrenta as empregadas que tentam barrá-la e avança até o quarto de Paula brandindo uma faca, vociferando que ninguém se mete com suas filhas e ameaçando arrancar a verdade com as próprias mãos. A sequência termina com seguranças intervindo, Leonardo chegando e tentando acalmar-a, enquanto Ofélia, entre gritos e promessas de vingança, não aceita explicações e exige que Paula pague por ter, segundo ela, tirado a paz e a honra da família. De volta ao hospital, Arthur tenta tranquilizar Camila e Juan, assegurando que o procedimento médico e os sinais observados podem ser um bom prognóstico, mas avisa que não quer criar esperanças infundadas, e ao comentar que pediu ao advogado que foque em investigar o que realmente aconteceu e não apenas afirmar a culpa de Mar, provoca entre eles um confronto verbal sobre como lidar com a acusação. Camila insiste na punição máxima para quem cometeu o crime, Juan súplica por prudência e lembra o inferno de estar preso, enquanto Arthur busca um meio termo entre a necessidade de verdade e o respeito pelo processo. Mar permanece na prisão jurando sua inocência e acusando Paula diante de um marido que se distancia, Ofélia ruge como mãe ferida e ameaça quem for preciso, e Leonardo e Paula, ambos ambiciosos e calculistas, começam a aproveitar a fraqueza de Luís para consolidar poder, deixando claro que a família Portilla atravessará uma tempestade onde nenhuma aliança está segura e onde a busca pela verdade e pela vingança marcará o destino de todos. No hospital, Arthur conversa com Nicholas e explica, com tom preocupado, que embora seu pai tenha apenas alguns reflexos, o médico não pode garantir uma recuperação, pois não quer dar falsas esperanças, mas ainda assim ele acredita que Luís vai melhorar e espera que em algum momento este pesadelo acabe, enquanto Nicholas afirma acreditar que sim, recordando que o patriarca sempre os ensinou a não perder a esperança, e diante dessa lembrança o encoraja a falar com Valéria, embora Arthur confesse que algo detém porque toda essa situação apenas os distancia, e mesmo admitindo amá-la profundamente, declara que tem algo mais importante na vida, citando Camila, Leonardo, o pai e a família, enquanto Nicholas insiste que o irmão não se engana sobre seus sentimentos, mas Arthur reafirma com firmeza que sabe como conduzir a própria vida. Na mansão, Ofélia, aos prantos,
tenta convencer Leonardo da inocência de Mar, dizendo que sua filha seria incapaz de machucar alguém e ressaltando que sempre foi uma moça boa e honesta, enquanto Paula intervém para acusar Mar, chamando-a de perigosa, ao passo que Ofélia a acusa de ser a verdadeira culpada, lembrando que Mar jamais faria mal a ninguém e que agora, grávida, se encontra injustamente na prisão, e súplica que não deixem seu neto nascer atrás das grades, mas Paula, com ironia cruel, lança dúvidas sobre a paternidade do bebê, o que desperta a fúria de Ofélia, que promete vingança e precisa ser retirada à força, entre gritos de desespero, enquanto Paula se vitimiza nos braços de Leonardo, repetindo em choque que Ofélia queria matá-la. No hospital, Rocio se aproxima novamente de Arthur, cumprimenta-o dizendo que estava chegando para ver o primo e demonstra interesse pelo estado de saúde de Luiz, alegrando-se ao saber que ele está melhor e afirmando que certamente vai se recuperar, ao mesmo tempo em que conversa com entusiasmo sobre a linha esportiva de roupas de Arthur, dizendo acreditar no sucesso, mas ao perguntar pela namorada dele, Arthur, já cansado, responde de maneira cortês e se despede, recusando o convite para café ou comida, explicando que só deseja descansar, despedindo-se educadamente. Em outro momento, Paula fala com Leonardo, ainda nervosa após o confronto com Ofélia, dizendo que jamais imaginou que a chegaria a tal ponto de tentar matá-la com uma faca, enquanto Leonardo, em silêncio, ouve-a, até que ela, desconfiada, pergunta o que o perturba, ouvindo dele que talvez no lugar de Ofélia teria agido da mesma forma se tivesse tais suspeitas, e questionando por que Mar o acusaria. Paula responde que isso acontece porque nunca recebeu o devido lugar na casa e, como sempre, sobra para ela a culpa de tudo, mas quando percebe que Leonardo começa a duvidar, reage indignada e pergunta por que ele continua com ela se tem tantas desconfianças, ouvindo dele que é exatamente isso que começa a se questionar. Na casa de Susana, ela conversa com Camila sobre a chegada do bebê, dizendo que quando descobrirem o sexo podem começar a tricotar as roupinhas e se oferecendo para ensinar, explicando que o tricô traz paciência e amor quando se imagina o filho vestindo aquilo que é feito com as próprias mãos, e enquanto Camila ouve, começa a sentir dores abdominais que a assustam, mas Susana acalma dizendo que é normal, prepara um chá e insiste que ela respire fundo e mantenha calma. Em outra ocasião, Lupita fala com Paula, que tenta convencê-la a testemunhar contra Mar no julgamento que se aproxima, dizendo que precisa dizer a verdade e contar que viu a moça colocando medicamento nas bebidas de Luiz, mas Lupita se mostra insegura, explica que não gosta de se envolver e que nem sabe se realmente era medicamento o que viu. Porém Paula insiste, dizendo que isso não importa, que o fundamental é relatar o que presenciou, pressionando-a a não ser cúmplice. Mais tarde, Susana volta a conversar com Camila, que já se sente melhor, mas confessa estar angustiada e com uma intuição ruim, acreditando que precisa ver o pai no hospital para se tranquilizar, e mesmo com Susana tentando fazê-la esperar até o dia seguinte, Camila insiste que não conseguirá dormir se não for agora, de modo que Susana decide acompanhá-la para que não se sinta mal no caminho. Nesse instante, Juan aparece para falar com Valéria e Ofélia, dizendo que apesar de tudo que sofreu, acredita que Mar é inocente, pois viu medo em seus olhos quando foi acusada, e pede que não a deixem sozinha, lembrando que ter alguém por perto nesses momentos é a única força que ajuda a suportar a dor da prisão. Héctor, o advogado, chama Leonardo para conversar e entrega-lhe os papéis do divórcio de Luiz e Mar já assinados, explicando que ela aceitou para não ter direito aos bens da família, mas diante disso fica desconfiado. Questiona por que alguém que tivesse interesse em dinheiro assinaria a separação tão facilmente e começa a refletir se de fato, Mar não poderia ser inocente ou ao menos não ter tido a intenção de matar Luiz. Na prisão, Juan visita Mar e a encontra abatida, mas declara com firmeza que acredita em sua inocência, dizendo que a conhece de verdade e sabe que é bondosa, ao que Mar responde que se sente culpada por ter confiado em Paula e caído em sua armadilha, mas Juan a exalta, afirmando que ela é única e inteligente, e aproveita para confessar que ainda a ama apesar de tudo, enquanto ela, entre lágrimas, responde que também o ama, mas insiste que seus destinos se separaram, pois ele terá um filho com Camila, enquanto ela dará à luz sozinha na prisão, e ali permanecerá pelo resto da vida. Nicolas fala com Héctor sobre a assinatura do divórcio, dizendo que isso prova que Mar não agiu por interesse, e que tudo está muito estranho, insistindo que ainda faltam informações que poderiam tirá-la da cadeia, enquanto desabafa que todos os que ama estão sofrendo, especialmente os irmãos e Valéria, desejando poder fazer algo para consertar tudo.
Por fim, Juan se encontra com Ofélia e declara que sabe da inocência de Mar, prometendo apoiá-la, e ela, entre lágrimas, agradece emocionada com um abraço, dizendo que também tem certeza de que a filha jamais faria mal a alguém.